Quem está feliz com Deus nessa noite? Por gentileza, pegue a sua Bíblia e localize comigo a mesma no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Versículo 1 para a nossa meditação. Livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Enquanto você localiza, quero aqui atribuir a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Louvar a Deus pela vida do pastor Robson. Uma satisfação poder conhecê-lo. Deus abençoe. Pastor Sebastião, que foi o canal que Deus usou para que estivéssemos aqui. Deus abençoe. Presbítero Gessé, um amigo que Deus me apresentou aqui. Presbítero Jean. A todos os pastores, obreiros, auxiliares e amada igreja de forma geral. Pois eu tenho a plena convicção que desde o início deste culto, Deus está falando. Desde o início desta vigília, Deus está falando de uma forma muito especial, profunda. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? E quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Amém? Livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a inerrante e a poderosa palavra de Deus: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga, a minha amada entre as filhas. Até aqui. E você diz amém. Sente glorificando e adorando ao Senhor. Meus irmãos, me empreste um pouco da sua atenção nesta noite. Serei bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Cantares de Salomão é um livro poético. E o autor deste livro foi o sábio Salomão. Salomão passou por diversas fases na sua vida. Dentre essas fases, ele vai escrever alguns livros da Bíblia Sagrada. Em cada fase, ele escreve um livro. Quando Salomão está na fase da sua juventude, ele escreve o livro de Cantares, que é um livro romântico. Quando ele alcança a fase adulta, ele escreve o livro de Provérbios, conhecido como o livro da sabedoria. E quando Salomão está no final da sua vida, com os cabelos brancos, experiente, ele escreve o livro de Eclesiastes, conhecido como o livro do pregador. Mas nessa noite eu quero pregar subordinado ao livro de Cantares. Quando Salomão é um jovem, está com a juventude à flor da pele. Se nós formos analisar a biografia de Salomão, nós vamos extrair algumas informações. Salomão teve cerca de 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Mas a mulher que Salomão amava, a Bíblia refere-se a ela como a Sulamita, uma mulher de pele morena. Sulamita era a amada de Salomão. Tanto que o livro de Cantares retrata o amor de Salomão para com a Sulamita. O livro de Cantares retrata o amor do esposo para com a esposa, o amor do amado para com a amada. Nós vamos analisar no livro de Cantares que Salomão expressa saudades, Salomão expressa o seu sentimento, o amor pelo qual ele sentia, ou vice-versa. A esposa também expressa o seu amor para com o amado. Esse é o sentido literal do livro. Um livro romântico, um livro poético, que retrata o amor do esposo para com a esposa.
Mas se nós formos analisar no sentido tipológico, tipologicamente falando, Salomão está na representação de Cristo, o noivo, e a Sulamita está na representação da noiva de Cristo, a amada, que um dia vai ser arrebatada e vai casar com o noivo no céu. Quantos aqui são noiva de Cristo? Levante as mãos. Toda vez que Salomão está falando, Salomão tipifica Cristo, e a Sulamita tipifica a igreja. Então, se nós formos analisar o texto que nós lemos, é um texto muito conhecido, é um texto muito falado, é um texto muito pregado, tema de campanha, tema de congresso, tema de conferência. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu tenho a plena convicção que grande parte dos irmãos já ouviram alguém dizer que a rosa de Saron e o lírio dos vales é Jesus. Há quem compare a rosa de Saron e o lírio dos vales com Jesus. Mas se nós formos analisar o texto, nós vamos observar que quem está dizendo, quem está declarando, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, não é Salomão. Não é o amado que está dizendo. Quem está dizendo, quem está declarando é a Sulamita, a esposa. A Sulamita declara, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se a Sulamita tipifica a igreja, logo nós entendemos que a rosa de Saron e o lírio dos vales representa a igreja, a noiva de Cristo. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Porque nós como igreja, porque nós como noiva do Cordeiro, somos rosa de Saron. Em primeiro lugar, a palavra Saron vem do hebraico Sharon, que no original significa lugar plano. A rosa de Saron era uma rosa que crescia na região que hoje é a Palestina. E a rosa de Saron tinha algumas características. A primeira característica da rosa de Saron, quem olhava para a rosa de Saron até desprezava ela, porque não era uma rosa que tinha beleza, não era uma rosa que tinha formosura. Quem olhava para a rosa de Saron não dava credibilidade, porque a rosa de Saron não chamava atenção pela sua formosura. Se fosse nos dias de hoje, uma noiva fosse casar, ela nunca ia escolher um buquê de rosa de Saron para casar, porque a rosa de Saron não chamava atenção pela sua beleza. E o que chamava atenção na rosa de Saron? O que chamava atenção era o perfume que ela exalava. Vou repetir, o que chamava atenção na rosa de Saron não era a sua formosura, não era a sua beleza, não era a sua aparência, mas o perfume que ela exalava. Quando alguém sentiu o seu perfume, quando alguém sentiu o seu aroma, dizia: que aroma maravilhoso, que perfume maravilhoso, porque o que caracterizava ela era a sua essência, o seu perfume. Pastor Paulo, não estou entendendo. Toda vez que nós falamos de perfume na Bíblia, perfume fala de adoração. Quando a igreja adora, a adoração sobe ao céu como perfume. Deus, ele cheira a adoração da igreja. Quando você levanta as suas mãos e glorifica, você está exalando perfume na presença de Deus. Quando você chora, quando você canta, quando você louva um hino, quando você se derrama na presença de Deus, você está exalando perfume na presença dele. Se eu fosse você, eu levantava as mãos e dava um brado de glória, porque perfume fala de adoração. Aleluia. E quando eu analiso na Bíblia, eu observo a história de Davi. Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha estatura de rei, mas quando Davi tocava a harpa, e ele começava a dedilhar a sua harpa, e começava a salmodiar, começava a louvar a Deus, os espíritos imundos batiam em retirada da vida de Saul, porque Davi era um verdadeiro adorador. Davi tinha perfume para exalar na presença de Deus. Aleluia.
Quando eu analiso na Bíblia, Jesus está diante daquela mulher samaritana, e todos nós sabemos que judeu não se entendia com samaritano. Por quê? Porque o judeu dizia que o lugar da adoração era dentro do templo. O samaritano dizia que o lugar da adoração é quando se subia o monte e adorava. Jesus ele vai explicar depois, nem no templo e nem no monte, mas é em espírito e em verdade. Ele está buscando verdadeiros adoradores. Quantos vieram adorar a Ele nessa madrugada? Levante as mãos. Uma mão é pouca, levante as duas. Você tem liberdade para adorar o Nazareno nesta noite. Em primeiro lugar, nós como igreja somos Rosa de Saron, porque o que caracterizava a Rosa de Saron era o perfume que ela exalava. Em segundo lugar, porque nós como igreja somos Rosa de Saron, grava isso e leve para sua casa. Nós como igreja somos Rosa de Saron, porque a Rosa de Saron só exalava o seu perfume no momento em que ela era machucada. Era no momento em que a rosa era amassada, era no momento que a rosa era ferida. Quanto mais amassada, quanto mais machucada, pastor, mais ela exalava perfumes. Não, você não entendeu, vou repetir. Quanto mais machucada, quanto mais amassada, mais ela exalava perfumes. Era no momento que a rosa era ferida. Porque é muito fácil eu adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil eu adorar a Deus quando todo mundo está me aplaudindo. É muito fácil eu continuar pregando, eu continuar cantando quando eu chego em casa e a geladeira está cheia de comida. É muito fácil adorar a Deus quando todo mundo está me abraçando, me elogiando. É muito fácil eu adorar a Deus quando eu chego em casa, eu não tenho problema, a família está unida. É muito fácil. Eu quero ver adorar a Deus é quando o desemprego chega. Eu quero ver adorar a Deus é quando a perseguição chega, é quando a calúnia chega, é quando o médico diz assim, não tem mais jeito, é quando o médico desengana, volta para casa porque você só tem 30 dias de vida. Eu quero ver continuar pregando é quando a rosa está machucada, é quando a rosa está ferida. Deus está dizendo, o verdadeiro adorador se revela é no momento que a rosa está machucada. Levante as mãos, levante as mãos. Porque é no pior momento da tua vida que você vai continuar pregando. É no pior momento da tua vida que você vai continuar louvando a Deus. Deus está dizendo, somente exala perfume, que eu estou recebendo a tua adoração. Quem pode adorar, levante as mãos. Eu dou 30 segundos para você adorar a Deus nessa noite. Adore ao nome do Cordeiro. Adore. De Ezequias, Deus fala com Isaías, Isaías, vai lá e dá um recado para o rei, diz para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Quando Ezequias ouve a notícia, que abalou com as suas estruturas, Ezequias não se desviou, Ezequias não saiu da presença de Deus. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar que nem uma criança. A oração de Ezequias fez Deus mudar a sentença. Vou repetir, isso aqui é muito forte. A oração de Ezequias fez Deus mudar a sentença. Mas Deus não tinha dito que ia morrer. Tinha dito, mas Isaías estava no pátio ainda. Aí Deus fala, Isaías, volta lá e manda dizer para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu imagino o profeta dizendo, como é, Deus? Mas tu não disseste para me dizer que ele vai morrer. Não interessa, Isaías, profeta só fala aquilo que eu mando. Vai lá e troca a mensagem.
Pastor, não estou entendendo. O que eu quero que você entenda é que um crente chorão, um crente de coração quebrantado, pode fazer Deus mudar a sentença. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Eu não estou pregando aquilo que eu ouvi, não. Eu estou pregando aquilo que eu vivencio. A oração de um crente de coração quebrantado, um chorão na presença de Deus, pode fazer Deus mudar a sentença. Que é uma prova. Antes de eu vir para cá, lá em Belém do Pará, amiga da minha mãe estava morrendo, estava com câncer terminal, irmãos. Os médicos já tinham desenganado. Os médicos já tinham dito para os filhos dela: leva ela para casa porque ela só tem 30 dias de vida. A igreja toda se reuniu em oração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O médico já tinha dito: vai morrer. E de repente, irmãos, depois de 5 dias de oração e jejum direto, aquela mulher se levantou da cama e hoje está lá na casa dela, Vivinha da Silva. Sabe o que é isso, irmãos? A oração de um crente pode fazer Deus mudar a sentença. Levante as mãos. Levante as mãos. Quem veio adorar Jesus aqui nesta madrugada, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a sentença que foi dada, mas Jesus está dizendo nesta noite: enquanto a rosa está ferida, exala perfume, porque eu estou recebendo a tua adoração. Nós, como igreja, somos Rosa de Saron, porque a Rosa de Saron era caracterizada pelo perfume que ela exalava. E a Rosa de Saron exalava o seu perfume no momento ela era machucada. Verso 2, Salomão faz uma pergunta para sua amada. Vamos para o texto. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada entre as filhas. Salomão está perguntando: qual lírio entre os espinhos tu és? Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga, a minha amada entre as filhas. Nós, como igreja, somos Rosa de Saron, mas nós também somos lírio dos vales. Por que somos lírio? Porque o lírio também era uma rosa. Olha para cá. O lírio também era uma rosa, mas o lírio tinha algumas características peculiares. O lírio crescia entre os espinhos. Vou repetir isso aqui. Porque nós somos lírio, porque o lírio crescia entre os espinhos. Não entendi, pastor Paulo. Você vai entender? Espinho fala de pecado. Espinho fala de fraqueza. Espinho fala de fragilidade. Aleluia. E eu já abro um parêntese aqui para dizer, pastor Sebastião, não existe igreja perfeita. Você pode sair de uma igreja e ir para outra. Todas as igrejas têm as suas imperfeições, porque nós crescemos entre os espinhos. Eu vou repetir: não existe pastor perfeito, pregador perfeito, o irmão que está do teu lado não é perfeito. Todos nós crescemos entre os espinhos. Mas tem um detalhe: a graça de Deus nos alcançou. A graça, o favor imerecido. Aí eu olho para a Bíblia, eu lembro do apóstolo Paulo. Paulo era um homem inteligentíssimo.
Paulo entendia de cultura judaica, de filosofia grega, de civilização romana. Paulo estudou aos pés do Dr. Gamaliel, nas melhores faculdades. Paulo tinha dupla cidadania, era judeu, era romano. Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não foi lícito falar a homem nenhum. Irmãos, depois de Jesus, Paulo, ele era alguém que era admirável. Eu admiro o apóstolo Paulo na Bíblia. Ele poderia muito bem bater no peito e dizer: eu sou alguma coisa, se ensoberbecer. Mas de repente, Deus permitiu nele um espinho na carne. Paulo tinha um espinho, Paulo tinha uma fraqueza. Alguns teólogos dizem que aquele espinho poderia ser pecado. Outros dizem que era uma enfermidade, uma doença ocular que Paulo tinha. Mas Paulo tinha uma fraqueza. Toda vez que ele olhava para aquele espinho, ele lembrava: eu sou dependente de Deus, eu sou dependente da graça, eu não sou nada, eu não sou nada. Não importa se eu sei falar vários idiomas, não importa se eu tenho diploma na parede. Toda vez que ele olhava para aquele espinho, ele dizia: miserável homem que sou! Você tem espinho. Santidade não é olhar para o irmão que está do teu lado e enterrar ele vivo, não. Porque o que tem de gente hipócrita dentro da igreja, que vive uma falsa santidade. Santidade não é olhar para o irmão que está quase morrendo, abrir um buraco, cavar e enterrar ele vivo, não. Santidade é ajudar quem caiu a se levantar. Santidade é aquilo que aconteceu. O levita passou, fingiu que não viu. O sacerdote passou, fingiu que não viu. Mas os bons samaritanos, quando viu aquele homem quase morrendo, estava ferido. A Bíblia diz que ele estava meio morto. Sabe o que o samaritano tinha na mão, irmão? Ele tinha azeite e vinho para sarar a ferida de quem estava quase morrendo. Se eu fosse você, eu levantava as mãos e adorava. Eu adorava. Isso aqui é profético para a tua vida. Isso aqui é profético. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Eu preciso aplicar essa palavra aqui. Vem comigo para a Bíblia, vem. Quem está prestando atenção na mensagem, diga amém. Quem está dormindo, diga glória. O irmão está dormindo. Olha para cá, crente. Os espinhos estavam em volta do lírio, mas o lírio estava crescendo. Os espinhos estavam em volta do lírio, mas o lírio crescia. Pastor, não estou entendendo. Independente do espinho, o lírio crescia. O lírio brotava. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você é lírio. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do teu lado e diga: você é lírio. Diga: você tem espinho. Você tem fraqueza. Você é imperfeito. Mas Deus está dizendo: eu vou te fazer crescer diante das tuas fraquezas. Deus está dizendo: esse espinho não vai te matar, você vai crescer diante dos espinhos, porque você é lírio. Não é porque você é bom, é pela graça. Eu vou te fazer crescer. Eu vou te fazer crescer. Eu vou te fazer crescer. Tem gente aqui que está sendo tentado todo dia. O diabo, ele está te tentando para te tirar da igreja e te levar para o mundo. O diabo está te tentando para você pecar, para você cair. Mas Deus está dizendo: você é lírio. Eu vou te fazer crescer diante dos espinhos. Jesus, que é Jesus, foi tentado no deserto pelo diabo, mas Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte.
Vou repetir porque teve gente que não entendeu, tem gente que está dormindo. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. O que Jesus passou, você também passa. Tudo que nós passamos, ele passou. Foi tentado pelo diabo, mas venceu. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levante as mãos. O diabo não vai conseguir te derrubar. O diabo não vai conseguir, você não vai ceder à tentação. Nada vai te afastar do amor de Cristo, nada vai te tirar do centro da vontade de Deus. Deus está dizendo: eu vou te fazer crescer diante dos espinhos. Olha para cá. Já vou concluir a mensagem. O lírio crescia entre os espinhos, mas o lírio também crescia nos vales. Por isso o nome era lírio dos Vales. lírio dos, Vales. porque o lírio crescia entre os espinhos, mas também crescia na região dos vales. Quem sabe o que é vale aqui? Levante a mão. Vale é um lugar baixo e seco. Vale é um lugar baixo e seco. Olha para mim. Dificilmente alguma coisa crescia no vale, porque o vale, lugar baixo e seco. Só que o lírio brotava no vale. Dificilmente alguma coisa crescia lá no vale, mas o lírio brotava. A geografia que o lírio brotava era justamente lá no vale, porque ele tinha raiz e estrutura. Ele crescia em meio ao vale. Independente do lugar, mas o lírio crescia. Independente se era vale, o lírio crescia. Agora você parou para pensar, por que Deus permite nós como igreja passarmos pelo vale? É porque Deus está dizendo: eu quero que você tenha experiência. Eu quero que você cresça. Eu quero que você crie estrutura e raiz. Porque tem gente que antes do vale não tinha experiência com Deus. Tem gente que antes do vale nem conhecia Deus, mas depois que passou pelo vale, agora diz: agora eu conheço a Deus, eu tive experiência. Eu não morri, eu sobrevivi, eu cresci em meio ao vale, porque eu sou lírio. Eu sou lírio. Todo vale tem um propósito. É Deus dizendo: se eu permitir você passar por esta prova, é porque eu quero te aprovar em meio ao deserto. Eu quero te aprovar em meio a este vale. A vontade do diabo é te matar no vale para você não chegar na fonte. Mas Deus está dizendo: quem é lírio não morre no vale. Quem é lírio não se desvia na primeira luta, ele cresce. Quem é lírio não larga Jesus na primeira luta, ele cresce. Quem é lírio não abandona o ministério na primeira luta, ele cresce. Sabe o que Deus está dizendo? É nesse vale que eu vou te dar composições. É nesse vale que eu vou te dar mensagens. É nesse vale que eu vou te dar revelações. Porque quem é lírio cresce. Pergunte para Deus: Senhor, qual o propósito eu estou passando por este vale? Toda vez que Jesus passava por Betânia, Jesus ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas o vale da sombra da morte chegou naquela família. Está enfermo. E elas lembram: Jesus é nosso amigo, manda chamar Jesus porque ele vai curar Lázaro, a quem ele ama. Só que Jesus fica 2 dias no lugar onde ele estava. Depois de 4 dias que o corpo já estava cheirando mal, já estava em estado de putrefação,
Jesus chega lá. Lázaro está dentro do sepulcro. Aí eu imagino principalmente Marta, a irmã mais explosiva, dizendo: o Senhor não é nosso amigo não, porque no momento que nós precisamos, tu não vieste socorrer Lázaro, a quem tu amava, tu dizia que tu amava. Eu imagino, irmãos, Jesus olhando para Marta e dizendo: Marta, você não entendeu ainda o propósito. Quem foi que te falou que eu queria curar o enfermo? Eu queria mesmo era ressuscitar o morto. Vou repetir isso aqui, irmãos. Quem foi que te falou que eu queria curar o enfermo? Eu queria mesmo era ressuscitar o morto. Tu entendeu agora o propósito do vale? Tu entendeu agora porque eu permiti Lázaro morrer? Levante as mãos, levante as mãos. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Você vai adquirir experiências, você vai adquirir experiências, você vai adquirir presentes de Deus em meio a esta tribulação. Quem acredita no que eu estou pregando, levante as mãos. Ainda esse ano você vai testemunhar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ainda esse ano você vai testemunhar, você vai dar um culto de ação de graças. Calabachori a Sérica. Eu encerro aqui agora para orar por você. Além do lírio crescer entre os espinhos, além do lírio crescer no vale, o lírio era uma rosa da cor branca, as suas pétalas eram brancas. O lírio crescia entre o espinho, o lírio crescia no vale, e o lírio crescia no meio do lodo, mas o lodo não manchava as suas pétalas. Vou repetir isso aqui. O lírio crescia entre o espinho, o lírio crescia no vale, o lírio crescia entre o lodo. Ele permanecia branco, dava suas pétalas. Igreja que é lírio, noiva do cordeiro que é lírio, não se mancha com o lodo desse mundo. Igreja tem a sua própria identidade. Quem é noiva do cordeiro não faz aquilo que o mundo faz, não pratica o que o mundo pratica, não canta o que o mundo canta, não se veste como o mundo se veste, porque estão trazendo a Babilônia e o Egito para dentro da igreja. Mas Deus está dizendo: quem é lírio não deixa o lodo do mundo manchar as suas pétalas. Não adianta vir para a vigília, não adianta aqui dentro falar línguas, não adianta cantar aqueles louvores espirituais, mas quando chega lá fora, não pode ouvir a música Gustavo Lima que o pé começa a arrastar. Deus está dizendo: quem é lírio não se mancha com o lodo desse mundo. Não pode ouvir a sofrência que o pé começa a arrastar. Quem é lírio não deixa o lodo manchar suas pétalas. Não adianta aqui dentro dizer que é crente, mas lá fora chamar palavrão. A boca é suja. Não adianta aqui dentro dizer que é vigilheiro, que é crente pentecostal, mas quando chega lá fora, um dia está com uma loura, outro dia está com uma morena e outro dia está com uma ruiva. Quem é lírio não se mancha com o lodo desse mundo. Deus está dizendo: é diferente. Eu sei que ficou difícil para dar glória a Deus, mas levante essa mão aí. Se doeu é porque tem ferida, e se tem ferida é porque precisa ser sarado. Levante as mãos, porque nada vai manchar a igreja. Nada pode manchar a igreja. Tem gente que através do seu testemunho nunca vai ganhar um ímpio para Deus, porque lá fora é pior do que o ímpio.
testemunho de cristão. Tem gente que pensa que namoro é evangelismo. Eu vou namorar com quem não é crente, porque se eu beijar na boca dele, não é beijando na boca que tu ganha alma, é pregando a palavra. Quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. Luz não se mistura com trevas. Calabandarabaxoria, calabaxéricas. Levante as mãos, levante as mãos. Acabou glória, acabou aleluia, acabou adoração. Levante as mãos. Você é lírio, você é lírio. Você não vai se manchar com aquilo que o mundo está pregando. Você não vai praticar a cultura do mundo. A igreja, a noiva do Cordeiro, tem a sua própria cultura. Só quem acredita nisso enche o pulmão de ar. E para vergonha do diabo, dá um grito de glória aí, crente. Adore o nome do Cordeiro. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e adore. Nada, Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Levante as mãos bem alto. Quem sente a presença, abre a boca e dá glória. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória. Quem é pentecostal, abre a boca e dá glória. Enquanto você dá glória, Deus visita a tua casa hoje. Enquanto você dá glória, Deus está fechando sepultura aqui agora. Sabe que eu estou ouvindo? Eu estou dando livramento para pessoas da tua família aqui agora. Nós estamos numa batalha espiritual. Enquanto a igreja da glória, Deus está desfazendo obra de macumbaria, de feitiçaria. Porque o diabo não brinca de ser teu adversário, não. Ele está 24 horas. Ele está usando pessoas para ir no terreiro colocar nome na boca de sapo. Mas Deus está dizendo: aqui dentro tem um exército. Aqui dentro tem uma igreja que não se cansa. Levante as mãos. Quem é pentecostal, quem tem autoridade aí, abre a boca. Abre a boca, crente. Toda obra do diabo está debaixo dos teus pés agora. Vai usando a autoridade agora. Vai pisando. Vai pisando. Vai pisando. Vai pisando. Olha Deus fechando a sepultura aqui agora. Aracalabaxoria. Quem é batizado, solta essa rajada de línguas estranhas. Tem unção de Deus aqui neste púlpito. Tem unção de Deus aqui nesta tribuna. Receba autoridade agora. Calabarabaxorias. Aonde tem crente ousado aqui, bem lá atrás, bem aqui no meio, bem aqui na frente, receba autoridade agora. Olha Deus, vasos aí. Olha Deus entregando profecias. Olha Deus entregando profecias. Receba autoridade agora. Receba poder agora. Dá lugar, crente. Tu tá numa vigília. Vigília é recarregador de baterias. Se tu veio para vigília, tu tá nesse momento renunciando teu sono, teu descanso. Dá lugar para Deus aqui agora. Deixa Deus te usar. Vai, crente. Receba autoridade agora. Receba autoridade agora. Calabarabaxoria lamantoro cataramaxérica. Olha Deus desfazendo as obras aqui agora. O diabo queria acabar com a tua vida espiritual, mas Deus está dizendo: eu estou te dando força, eu estou te revigorando nessa madrugada. Eu quero chamar toda a igreja aqui na frente. Toda a igreja, não fica ninguém aí no banco. Toda a igreja aqui perto do púlpito, aqui do meio. Vem correndo agora. Segura no braço desse crente, segura. Fecha aqui no meio, fecha aqui no meio. Não deixa nenhum espaço vago aqui não. Segura no braço desse crente. Levanta o braço dele o mais alto que tu puder. Quem
Quem tem poder de Deus aí? Quem quer poder de Deus aí? Quem tem autoridade? Te manifesta aqui. Olha aí, ó. Cadê os crentes vigilheiros e pentecostal? Tira o pai, cala. A unção vai passar de uma por outra. Receba, 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 receba graças. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Alabacãos tem fogo. Nas tuas mãos tem fogo. Na tua mão tem fogo. Receba poder de Deus agora. Eu vou deixar você adorar. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Te manifesta, pentecostal. Mostra que você está vivo. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Olha obras sendo desfeitas agora. Renovo, 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 renovo. Racalabarabachória, racatatatata, ramanchoria súbia. Olha aí, ó. 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 Ramanchoria bachúbia. O diabo perdeu mais um. Dando crente com seu espírito. Seja tocado agora. Maria. É um ato profético. Eu dou uma ordem. Jesus está te dando autoridade agora para desfazer. Fecha a tua mão, fecha a tua mão. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai jogar no chão e vai começar a esmagar. Você vai começar a pisar. Você vai desfazer as obras. Aqui. Eu conto 1. Obra de macumbaria já caiu por terra. 1,5. Deus já fechou sepulturas aqui. 2. Deus deu livramento para pessoas da tua família. 2,5. Satanás e seus demônios já caíram por terra. 2,99. Te prepara para jogar no chão e esmagar. 3. Joga, pisa. Receba autoridade. Ei. Deus está usando vasos aqui. Não deixa o fogo se apagar. Aleluia. Tem fogo aqui, meu querido. Clames. No dia de Pentecostes, estarão espantados com o barulho que fizeram. Só os que são batizados é que conhecem este mistério. Cristo subiu e o fogo desceu, e o Espírito Santo todo o mal já venceu. Cristo subiu e o fogo desceu,